A Amazon hoje em dia tem diversas ferramentas que ela disponibiliza e ela vende para a gente conseguir utilizar no nosso dia a dia como desenvolvedor e facilitar toda essa parte de deploy, a parte de poder, por exemplo, usar uma fila, que é o que a gente vai ver hoje, subir uma máquina. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho dessa ferramenta da AWS, que é o Amazon SQS, que é o Simple Queue Service. A gente vai estar utilizando esse cara para criar uma mensagem e consumir valores dessa fila e tratar esse dado do jeito que a gente quiser e ver algumas coisinhas bem massas que a gente pode fazer com essa ferramenta. Mas por que e para que eu usaria esse Amazon SQS? Basicamente, a gente vai utilizar essa fila quando a gente precisa desacoplar alguma parte de algum sistema. Por exemplo, a gente pode inserir vários itens dentro de uma fila dentro dessa SQS e outros sistemas consumirem dele sem ter essa dependência de um sistema chamando outro. Claro que funcionaria um sistema, um microserviço, por exemplo, chamando outro com uma request HTTP, funcionaria. Mas esses dois sistemas acabam criando uma dependência muito grande entre si, o que é o que a gente mais tenta fugir dentro de um processo de um sistema de microserviços. Então, esse é um grande motivo de se estar utilizando o Amazon SQS. A gente publica a mensagem numa fila e esse outro sistema pode consumir essas mensagens e fazer o que ele tem que fazer com elas. Então, bora lá, vamos colar um pouquinho, vamos ver como é que essa ferramenta funciona. Então, basicamente isso aqui é só um trechinho HTML que eu já deixei pronto para facilitar aqui, a gente não perder tanto tempo fazendo aqui o HTML. Eu rodei ele só está criando esse inputzinho que a gente vai colocar a quantidade de mensagens que a gente quer inserir numa fila e a gente vai estar solicitando e enviando isso lá para o SQS. Então é uma aplicação bem simples, realmente só para a gente ver como isso funciona. Então bora lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a criar o nosso back-end. Opa, SRC não. A gente vai criar aqui uma pastinha de back-end, porque é nele que a gente vai estar fazendo essas buscas que a gente precisa fazer. Então, a primeira coisa vai ser iniciar esse projeto aqui back-end. Agora, só abrir um terminal aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro da pastinha back-end que eu acabei de criar. Vou dar um npm init, já iniciamos aqui. Vamos instalar alguns pacotes que a gente vai estar utilizando. Então, eu já vou instalar aqui o Express. Por enquanto vai ser só isso que a gente vai instalar. Então, só vamos criar uma rotinha simples para a gente já ter algo aqui para a gente brincar. Vou criar aqui um server.js, vou criar JavaScript mesmo, esse projeto. Eu vou importar aqui o Express do Express. A gente vai instanciar ele, aquele padrão bem simples. Happy.listen eu vou colocar na porta 3000 e já vou colocar aqui configurado para ele entender JSON, porque a gente vai estar utilizando para enviar a mensagem do front aqui pro back-end. E eu vou até já fazer para o nosso back-end rodar o nosso front direto dele aqui. Então a gente vai acessar o localhost 3000 para acessar o nosso index.html. Então eu vou criar aqui um folder, pode ser? Vou dar um path.resolve para ele pegar já o caminho certo da pasta onde eu tô. É o process.env.pwd, que ele vai pegar a pasta atual. Eu vou dar esses dois pontos para ele ir uma pasta atrás, então a gente está no back-end, ele vai voltar aqui para a raiz e vai entrar dentro de front-end, que é a pasta que a gente quer rodar. Então, vou dar um app.use express.static, passando esse folder. Opa, passando o folder. Agora vamos rodar isso aqui. Vou dar um node server.js. Aqui ele só quebrou porque ele não entende essa sintaxe do import. Então, como que a gente resolve isso? Aqui no package.json, a gente vai adicionar o tipo module para ele entender o ECMAScript modules. Então, aqui no nosso server, agora já deve funcionar. Vamos rodar. Aqui eu só não importei o path, né? Não tem como eu usar sem importar esse cara. Path from node path. Já resolvemos, vamos ver agora. O servidor está rodando, eu vou até colocar um callback aqui, só para ele logar no console quando ele rodar o servidor. Server started. Beleza, ele está rodando. Então aqui a gente vai colocar localhost 3000. A gente pode ver, a gente já está rodando o nosso front-end aqui pelo nosso servidorzinho Node. Vamos criar agora a nossa primeira rota, que vai ser a rota que a gente vai colocar itens dentro dessa fila. E qual fila que a gente vai colocar? A gente já vai criar isso lá dentro da Amazon e ver como é que a gente faz isso lá direto pelo console da AWS. Então, só vamos criar uma rota primeiro, que vai receber qty, que vai ser a quantidade do nosso rec.body.qty, que esse valor é o que a gente vai estar enviando lá do front. Então, vou dar até um console.log nesse qty. Vou dar um res.json, ok, true, só para a gente ver se vai estar funcionando. Agora, eu vou colar aqui um pouquinho de código, só pra gente não perder tanto tempo nessa parte que não é tão foco aqui dessa aula. Então, vamos lá. Aqui dentro do meu body, eu vou criar uma tag script. Aqui, eu já vou colar os itens que eu vou estar utilizando. Então, eu peguei aqui o input do nosso document do nosso HTML, que é o qty input. E o nosso sendQueue btn, que eu vou colocar um ID nesse cara pra gente estar conseguindo, quando clicar nesse botão, enviar pro nosso back-end uma request. Então, eu já vou dar um
event listener nesse cara. Então, quando a gente clicar no botão, ele vai chamar uma função. Que aqui vai ser bem simples. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pegando o nosso input, o valor dele. Ou seja, esse QTY input, a gente vai estar pegando o valor que foi escrito ali. E vai estar enviando no body da nossa request, da nossa API que a gente vai estar chamando. Então, a gente está chamando /query, enviando o QTY dentro do body da request. Para a gente estar pegando aqui no back-end. Aqui a gente já tem um código que já vai estar funcionando. Vou rodar no servidor, porque aqui a gente não tem o hot reload, né? Então, a gente tem que rodar toda vez o servidor para atualizar o que a gente fez. Agora, com o nosso HTML aqui, eu posso só colocar um número e solicitar. Aqui na nossa network, ele já enviou para o /query o que a gente precisava, o QTY2, que é o valor que está nesse input. Agora, aqui nesse cara, a gente pode ver que ele já logou e nosso backend já está recebendo esse valor. Agora, a gente já pode fazer a integração para enviar uma mensagem para a SQS. Mas, antes disso, a gente precisa estar criando uma fila na AWS, para a gente estar conseguindo, de fato, enviar para ela. Então, vamos criar isso antes. Agora, aqui no painel da AWS, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir nesse IAM. Que o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir estar acessando a AWS, a gente precisa primeiro estar criando um usuário para usar as credenciais desse usuário para estar fazendo as operações que a gente quer na AWS. Então, a gente vai aqui. Eu já tenho o usuário pronto, mas vamos criar um novo do zero aqui. O nome do usuário vai ser test query. Chamar assim, test query. Dá um próximo aqui. Aqui a gente pode adicionar ele a um grupo. Então, a gente vai vir aqui colocar a permissão de admin. Só para a gente não ter nenhum problema com permissão, mas a gente pode selecionar certinho as permissões que esse usuário vai ter. Vamos criar esse cara, beleza? Agora aqui, o que a gente vai ter que fazer? É pegar as credenciais desse usuário para a gente estar usando. Então, a gente vai vir aqui em credenciais de segurança. A gente vai criar uma chave de acesso, que pode ser de código local, beleza? Vamos criar a chave de acesso. Então aqui, a gente tem aqui a nossa chave de acesso e nossa chave de acesso secreta. A gente vai estar utilizando esses dois carinhas aqui. Agora, para a gente estar usando eles, a gente precisa criar um env para a gente estar lendo isso na nossa aplicação, porque ele precisa fazer essa autenticação. Mas a gente já vai fazer isso. Primeiro a gente vai salvar esses dois valores, vamos colocar aqui dentro. Vou colocar aqui chave de acesso. E aqui chave secreta. Beleza? Agora, já com esses valores aqui, a gente já pode sair. Agora a gente vai ter que criar nossa fila lá no SQS. Então a gente vai buscar aqui SQS, Simple Queue Service, esse carinha aqui. Criar fila. O nome vai ser... pode ser só Queue, vou botar qualquer coisa aqui só pra gente poder consumir esse cara. E a gente tem dois tipos de fila que a gente pode ver aqui, que é a fila padrão, ou seja, a ordem das mensagens que são inseridas nela não importa, e a FIFO, que é a First In e First Out, ou seja, o primeiro item que entra na fila vai ser o primeiro a sair. Então tem sempre essa ordem de chegada quando se insere o item na fila. No nosso caso eu vou fazer uma padrão mesmo. O resto aqui não precisa se preocupar com as configurações, só tem algo interessante, que é esse período de retenção de mensagem, que a gente vai ver que mesmo a gente consumindo ela, ela não vai sumir da nossa fila, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então beleza, vamos criar esse cara, já temos aqui a nossa fila. Já já a gente volta aqui para pegar algumas informações para estar consumindo ela. Agora aqui no nosso back-end, a gente precisa instalar uma biblioteca, que é a biblioteca da AWS, que a gente vai estar usando ela para de fato chamar o SQS. Então vamos instalar aqui npm aws sdk. Vamos esperar instalar aqui. E a gente vai importar a AWS aqui dentro. Import AWS from AWS SDK. A gente não precisaria instalar a SDK inteira da AWS. Estou fazendo isso aqui só para simplificar. A gente poderia instalar somente a parte do SQS, que no nosso caso vai ser só o que a gente vai usar. Eu vou criar aqui uma instância do SQS. New aws.sqs. E eu vou setar a minha configuração da região, só para garantir que vai estar na região certa. Que no meu caso é o S East 1. E onde é que eu vejo isso? Aqui em cima, a região da tua conta. Aqui, US North Virginia, US East 1, que é esse cara que eu estou usando. Beleza? Agora com esse cara aqui já setando, a gente pode estar usando o SQS para consumir a fila. E como eu vou consumir a quantidade de mensagens que eu receber no front, eu vou estar fazendo um for. Mas antes disso, vamos enviar uma mensagem só para testar, ver se está funcionando. Eu vou dar um send message, que é a função do SQS. E aqui a gente envia um objeto nesse primeiro valor. O primeiro é a message body, a gente pode enviar, que é o corpo da mensagem, o que a gente quer enviar aqui dentro. Vou colocar aqui, mensagem de teste. E agora tem um parâmetro query URL, que esse cara é o URL da nossa fila que a gente criou na AWS. Então vamos pegar aqui, dentro aqui do painel da fila que a gente criou. Então, mostrando aqui na nossa fila, a gente pega esse parâmetro de URL, copiando aqui. A gente pode tacar aqui dentro. E, por enquanto, vai ser isso. E o segundo valor que a gente recebe é um callback,
que pode ser um erro ou um sucesso. Então, a gente vai tratar esse cara aqui dentro. Opa, deixa eu até tirar aqui. Beleza? Então, se tiver um erro, a gente pode dar um console.log nesse erro, né? Se acontecer alguma coisa. Mas se não der erro, a gente vai dar um console.log success com data.messageID. Então a gente vai estar logando o message ID que a gente acabou de consumir. Que está vindo desse data aqui como callback. Então agora a gente já pode testar. Vou download server.js. Mas esse cara ainda não vai funcionar. Por quê? Em nenhum lugar eu fiz a configuração das minhas credenciais da AWS. Na minha env, eu vou precisar de alguns valores setados aqui dentro, que a própria aplicação vai entender. Que é o primeiro, é o AWS Access Key, que é esse cara aqui que a gente copiou. Vamos colar ele aqui. O AWS Secret Access Key tem que estar com o nome igual, tá? Para dar certo. Eu vou colar essa chave. E o AWS Default Region, que isso teoricamente não precisaria, porque eu estou atualizando no meu código, mas eu vou colocar aqui por via das dúvidas. E para o nosso código ler isso automático, eu já vou instalar aqui o .env. Só para quando a gente rodar, ele lê automaticamente quando a gente rodar o nosso server.js, para não ter problema. Então vamos instalar aqui o .env, .env-d, que ele pode ser como dependência de desenvolvimento. Opa, aqui não é Node, aqui é NPM. Beleza, agora é só importar ele aqui no começo do projeto. Importar. .env/config. Agora, teoricamente, ele já vai estar entendendo a nossa configuração da AWS. Vamos rodar o server agora. E vamos testar, ver se vai estar funcionando. Vou carregar a página. Aqui a quantidade não vai fazer diferença, que eu não estou olhando isso ainda. Mas vamos solicitar. Aqui ele deu um problema, vamos entender o que aconteceu. Aqui acabou dando erro de permissão, que o que aconteceu? Quando eu inseri o usuário, eu inseri apenas limite de permissão. Então eu vou vir aqui em adicionar permissão dentro do meu usuário teste queue que eu criei. Agora vamos colocar aqui Administrator Access. Agora deve funcionar. Vamos adicionar. Beleza? Vamos testar. Show. Agora olha o que ele retornou aqui pra gente. Um sucesso e um Message ID. Agora bora lá ver no nosso SQS se ele gerou alguma mensagem lá pra gente. Pra gente ver, a gente tem que vir aqui no enviar e receber mensagens. E vai ter essa informação aqui embaixo. Vamos pesquisar as mensagens que a gente tem. Aqui, ó, a gente já recebeu uma mensagem. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Uma mensagenzinha, vamos ver aqui, mensagem de teste, que é a mensagem que a gente inseriu lá no nosso back-end. Agora, bora fazer isso com a quantidade de itens que a gente recebeu do nosso front-end. Então, aqui, no nosso server, descer esse cara aqui, e eu só vou fazer um for na quantidade, vai ser um código bem simples mesmo. Vamos dar um for, que aqui dentro vai ser o QTY no array. Beleza, a gente já vai estar inserindo a quantidade de mensagens que o front enviar. Eu vou até deixar aqui success e o index do item que a gente está recebendo, só para ver a ordem ali no terminal. Então vamos rodar. Vamos abrir a nossa página de novo aqui. Recarregar ela. E vamos inserir 6 itens na nossa fila. Solicitamos. Opa, aqui não é qty.length, é só qty. Agora, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos rodar, solicitar, para não recarreguei, né? 5, vamos solicitar. Opa, aqui eu acabei solicitando 2 vezes. O index não veio muito na ordem, que ele foi inserindo uma em cima da outra. Mas isso aqui já está inserindo, nesse caso, ele inseriu 10 mensagens lá dentro da nossa fila do SQS. Então vamos vir aqui, vou dar um pesquisar nas mensagens e é para ter todas as mensagens aqui já. Então show, aqui a gente já tem as nossas mensagens, as nossas 10. Disponíveis a gente tem 11, que a gente tem aquela outra que a gente inseriu antes. Então agora, vamos fazer um código para a gente estar processando essas mensagens, buscando elas e fazendo alguma coisa com essas informações da mensagem que a gente consumiu. Eu vou criar aqui um arquivinho receive messages.js, que é onde a gente vai estar buscando as mensagens. Eu já vou importar aqui a AWS. Eu vou instanciar o nosso SQS. Então, SQS igual new aws.sqs. E vou criar uma função receive, que vai ser esse cara que vai estar o nosso código para consumir as mensagens. Eu já vou chamar ele aqui embaixo, para quando a gente rodar esse código, ele já rodar direto. Agora eu vou chamar sqs.receiveMessage. Receive message. E o primeiro parâmetro que eu vou enviar para ele, bem parecido com o que a gente usou aqui na hora de enviar, é o parâmetro de queue e URL. A gente vai copiar do nosso enviar mensagem. Vamos colocar aqui, que é a mesma coisa. O segundo que a gente vai estar enviando é o wait time seconds. O próximo parâmetro é o max number of messages. Ou seja, para cada processo desse, quantas mensagens ele vai poder consumir? O próximo valor a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas
O resto aqui vai ser um callback, que vai receber um erro e o nosso data. Se esse erro existir, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro código. Vai só jogar um erro. Se não, a gente vai ver se dentro desse data que a gente está recebendo, ele tem a propriedade messages, que é de lá que vai vir as nossas mensagens. Vamos ver se isso aqui vai estar funcionando. Vou dar um console.log mensagens recebidas data.messages.length. Então vamos ver se esse cara aqui está funcionando. Eu vou dar um node receive messages e vamos ver se ele vai estar encontrando alguma mensagem lá dentro da nossa SQS. Aqui ele reclamou da região, então vou ter que setar ela que nem a gente fez no outro arquivo. Vamos dar um ws config set também aqui em cima, esqueci de colocar. Beleza, vamos rodar isso aqui de novo. Ele não encontrou as credenciais porque eu não importei o .env nesse arquivo aqui também. Então vamos colocar aqui de volta. Agora vamos ver. Aqui ele só colocou aqui o max number of messages. O limite é 10 por chamada, então acabei extrapolando ali o limite que a Amazon delimita. Então vamos processar agora. Aqui, ó. Dentro desse tempinho que ele rodou, ele encontrou 4 mensagens lá de dentro. Então a gente poderia ficar chamando isso aqui várias vezes até ele terminar de achar todas as mensagens. Agora, vamos pegar todas essas mensagens aqui e vamos colocar ela dentro de um arquivo. Eu vou dar um for each nessas mensagens que a gente recebeu. Vou pegar cada elemento e vamos tentar inserir isso aqui dentro de um arquivo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma funçãozinha que faz isso. Um pouquinho separado aqui em cima. Vou botar um write file, que vai receber o conteúdo que ela tem que inserir. E aqui vai ser um código bem simples. Vamos criar uma stream. O chamado file system, vou importar ele aqui em cima. Import fs from fs. E a gente vai fazer fs.create write stream. A gente vai passar um arquivo, que eu vou chamar aqui de text.txt. Vou até criar ele aqui já. E a gente vai inserir tudo que a gente quer dentro desse arquivo aqui. Eu vou passar as flags. Passar um A. Para ele inserir no arquivo, não criar um arquivo novo, né? Vou dar um stream.ons open. E aqui a gente vai colocar o conteúdo que a gente quer lá dentro. Vou dar um stream.write e colocar /n, só para quebrar a linha, não ficar uma string gigante, mais o content que ele receber, que a gente vai enviar ali embaixo, mais uma quebra de linha para ele ficar espaçado. E vou dar um console.log. Se o conteúdo for salvo, isso aqui já tá ótimo. Eu só vou verificar se der erro, né, também, para garantir. Se der algum erro, eu vou pegar esse erro e vou dar um console.log nesse erro. Opa, aqui faltou a setinha, beleza? Então, a gente já consegue escrever dentro do arquivo. Vamos ver se isso aqui tá funcionando. Vou tacar ele aqui dentro, vou dar um write file. E o que eu vou escrever aqui dentro? Por enquanto, vamos colocar só o elemento.messageID, que é o ID da mensagem. Então, vamos criar um arquivo com vários ID de mensagens que a gente recebeu. Então, por enquanto, eu vou até colocar um tempo maior de espera, vou colocar uns 30 segundos. Vamos ver se ele permite. Opa, aparentemente o limite é 20. Vamos colocar 20 mesmo, então. E vamos rodar de novo. Aqui, na realidade, o wait time seconds, ele vai estar sendo usado basicamente, ele vai esperar esses 20 segundos. Se ele não encontrar nenhuma mensagem, depois de 20 segundos ele vai sair desse receive message. Mas se ele encontrar uma antes, ele retorna normalmente. Vamos rodar isso aqui para ver se ele escreve no arquivo? Rodando aqui, vamos lá. Teve 2 mensagens recebidas, vamos ver no text. Aqui, a gente já tem 2 ID de 2 mensagens diferentes. Agora, para ele chamar várias vezes isso aqui, eu vou dar um set interval para a gente estar chamando essa função várias vezes. Agora não vai fazer diferença porque a gente não está excluindo as mensagens dessa fila, que é o que a gente vai ter que fazer. Mas, já vamos testar isso aqui agora. Aqui, vou colocar para ele repetir a cada 5 segundos. Vou dar aqui de novo para ver se vai estar funcionando. Aqui, ele recebeu 2 mensagens, vamos ver se ele vai receber mais. Aqui, já recebeu mais 2 e está inserindo aqui no arquivo. Mas a gente pode ver que mesmo consumindo essas mensagens, aqui no nosso SQS, ele ainda vai estar com todas elas aqui dentro. O que isso é um problema, que pode muitas vezes a gente estar consumindo uma mensagem que já foi tratada, que já foi, por exemplo, nesse caso, inserido no arquivo. Então, a gente vai estar deletando toda a mensagem que a gente já consumiu. Mas mesmo assim, essa mensagem, ela fica por tempo limitado dentro dessa fila. Se eu não me engano, o limite são 14 dias. Então, uma hora ou outra, essa mensagem que foi inserida, ela vai sair daqui. Mas para estar garantindo que a gente não vai ler essa mensagem de novo, a gente vai estar deletando ela aqui. E como a gente vai estar fazendo isso? Dentro desse for each que a gente usa para buscar cada mensagem e inserir no arquivo, a gente vai usar o delete message.
que é bem simples, ele segue o mesmo padrão das outras funções, ou seja, a gente vai passar aqui o URL também. E a gente vai passar o receipt handle, que é basicamente qual cara que a gente vai estar deletando lá da nossa fila. Então a gente vai passar o el.recipehandle, que vem aqui do nosso elemento, de cada mensagem que a gente está consumindo. E a gente passa o nosso callback também, é mesmo padrão, de erro e data. Se tiver erro, a gente vai dar um console.log nesse erro. Se não, a gente dá um console.log deletado com sucesso. Vamos rodar. Vou até diminuir aqui o intervalo pra gente não demorar tanto. Vou rodar a cada 2 segundos, tá bom? Vamos esperar aqui. Consumiu 4, deletou 4. Consumiu 1, deletou 1. Consumiu 2, deletou 2. Consumiu 2. Vamos esperar ele fazer isso aqui até ele não receber mais mensagem. Só pra gente limpar tudo que tá lá dentro da nossa fila. Aparentemente aqui já foi tudo. Vamos ver lá dentro do SQS. Vamos carregar aqui. Pesquisar a mensagem. Não está recebendo nenhuma mensagem, ele já deve ter finalizado. O que ele está buscando, mas ele não vai encontrar mais nenhuma porque a gente limpou a fila. E outra coisa interessante que a gente pode fazer é enviar atributos para essas mensagens que a gente está inserindo. Então aqui você pode ver, todo o que a gente deletou ali já está aqui no nosso arquivo de texto. Mas o que a gente pode fazer também? A gente pode enviar atributos para ela, para cada mensagem que a gente está enviando. Então eu posso vir aqui no meu send message, onde a gente está criando isso. E eu vou passar message attributes. O primeiro eu vou chamar de atributo attribute 1. O data, a gente tem que passar um data type, que nesse caso eu vou mandar só como uma string mesmo. E a gente passa o string value, que vai ser o valor desse atributo. Que eu vou chamar valor do atributo 1, só para a gente gerar qualquer coisa aqui. E eu vou passar um random o ID, só para a gente ter alguma informação diferente para cada atributo. Mas isso pode ser qualquer informação. Eu vou passar aqui o atributo 2, passar um segundo aqui, só para a gente ter mais de um. Agora, para a gente consumir isso, antes, vamos inserir isso aqui lá na nossa fila. Aqui no nosso gerador. Eu não rodei o servidor, vamos rodar aqui antes. Node cd backend node server.js. Vai carregar aqui. Beleza, eu vou estar gerando... Pode ser 5 mensagens, vou gerar um pouquinho menos dessa vez. Beleza, já temos aqui as 5 mensagens criadas. Se a gente for no nosso SQS, vamos pegar aqui. Vou pegar essa primeira mensagem. Agora a gente tem a abinha de atributos e aqui dentro tem o atributo 1 e o atributo 2, que é os dois que a gente inseriu lá dentro da fila. Agora, bora consumir isso aqui para inserir dentro do nosso arquivo. A única coisa que a gente vai estar fazendo é estar passando os atributos que a gente quer consumir. A gente vai passar message attributes names. E a gente vai passar o nome de cada atributo que a gente quer receber, que no nosso caso é attribute 1 e o attribute 2. E agora, para a gente pegar esse valor, eu vou até estar jogando ele aqui dentro. De cada mensagem, a gente vai pegar o message attributes, ponto. Agora, attribute 1, o nome da propriedade, ponto string value, que é o valor da propriedade. Eu vou estar limpando aqui o arquivo. E agora, bora consumir as mensagens e ver se a gente está buscando já essas propriedades que a gente inseriu, esses atributos. Vou dar um node.receiveMessage, vamos ver. Está recebendo as mensagens. Beleza, já deletou tudo. A gente pode ver no nosso arquivo aqui que a gente tem o ID da nossa mensagem, o valor do nosso atributo, mais aquele ID que a gente colocou para gerar para cada atributo que a gente colocou aqui. Então, olha que massa. A gente já inseriu vários valores dentro de uma fila e consegue consumir cada um deles com suas propriedades. E é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Valeu por terem assistido até aqui. Se puderem deixar um like, vai ajudar bastante. E é isso. Valeu, gente.